Olá, tudo bem? Quero trazer com esse vídeo uma reflexão sobre a nossa relação, com o mundo, como nós comunicamos com os outros, com o mundo e também com nós próprios. Então existe uma questão bastante interessante que é, nós temos a nossa comunicação que começa com os 5 sentidos, através do paladar, do olfato, da audição, do tato, e da visão. Nós entramos em contato com o mundo e nos relacionamos com esse mundo. Acontece que nós temos aí muitas crenças, nossa forma de pensar, que é a parte racional nossa, que traz ali uma série de crenças antigas que estão no nosso inconsciente e que muitas vezes atrapalham ou interferem na maneira com que nós relacionamos com o mundo. Então, as crenças, elas são adquiridas desde quando nós fomos crianças. Então nós escutamos informações, crenças, pensamentos e ali vamos formando as nossas verdades, que ficam extremamente enraigadas no subconsciente. Porque tudo aquilo que você acredita, pensa, repete, forma um hábito e repete várias vezes, o seu corpo, as suas memórias celulares gravam aquela informação e aí aquela informação fica ali no seu inconsciente, formando a sua base, a sua verdade. Isso está então no nosso lado racional, na forma que nós pensamos, vai fazer ali o fortalecimento da nossa maneira de pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo. E aí, mas a nossa relação com o mundo ela começa com os 5 sentidos, mesmo porque o nosso cérebro ele foi evoluindo aí por muito tempo. Os nossos ancestrais precisavam ter uma relação com os 5 sentidos, com o meio, para poderem sobreviver. Então eles eram muito mais instintivos, emocionais do que racionais. Muitas vezes eles não tinham tempo de pensar para escapar do inimigo ou mesmo para pegar uma presa. Eles tinham que reagir muito rápido. Então, com o passar do tempo, esse lado nosso de comunicação é muito mais elaborado, muito mais refinado, muito mais desenvolvido, do que o nosso racional, que é muito mais jovem, muito mais novo. E o racional está muito ligado ao nosso cérebro, o cérebro do homem que tem capacidade de pensar. E esse lado instintivo, o lado emocional, é praticamente todo o nosso corpo, que na psicologia eles chamam também de o nosso inconsciente, um corpo de emoção ou um corpo relacional. Então, baseado nessa ideia, eu criei uma ideia assim chamada de círculo do afeto, para mostrar como ocorre essa nossa relação e como nós podemos fazer para mudar aquilo que está travando a nossa relação mais harmoniosa, mais amorosa e mais dinâmica com nós mesmos e com as pessoas. Então nós temos ali os 5 sentidos, que é onde tudo começa. Então, e esses 5 sentidos que nos colocam em contato com o mundo vai afetar, e vai ser afetado. Nós afetamos e somos afetados pelo mundo, pelas coisas. Em seguida, isso traz memórias e sentimentos. E, por sua vez, provoca emoções. E aí, então, por último, passa pelo racional. Por isso que muitas vezes nós fazemos alguma coisa e depois nos arrependemos. Ou fazemos algo impulsivamente e depois vamos pensar nas variáveis, mas a ação já foi feita. Mas isso é normal. E muitas vezes entramos em conflito com essa ação nossa, de arrependimento, de culpa, essas coisas. Mas por quê? Porque nós não entendemos como funciona o nosso cérebro e como funciona a nossa relação com o meio. Então acontece dessa forma. É muito natural que nós decidimos pela emoção do que pela razão. Aliás, as decisões principais nossas acontecem pela emoção. Se você, por exemplo, pretende comprar um carro e você faz umas contas ali, se você raciocina demais, você não compra. Você vai colocar uma série de dificuldades ali e não vai comprar. E no entanto, se você olha aquele carro, achou bonito e fala, puxa, eu vou comprar, eu dou um jeito de pagar, e aí você decide, vai e compra, então quem fez isso foi o seu lado direito do cérebro, que é a emoção. Tanto que nós temos aí uma área do conhecimento chamada de neuromarketing, que trabalha em cima dessa ideia, como você projetar um produto que vai tocar na emoção da pessoa para que ela compre sem pensar muito, tá certo? Então, a nossa relação com o mundo é muito mais emocional do que racional. Acontece que nós temos ali uma briga constante entre aquilo que você pensa e aquilo que você age por impulso, as suas emoções, suas vísceras, Então, essa questão, e por que isso acontece? Porque nós temos crenças ali no nosso lado racional, pensamentos, crenças, muitas delas rígidas que estão no inconsciente e que
não se harmonizam com a nossa maneira de sentir e de nos relacionarmos com o mundo. Então o ideal é que nós olhemos para dentro, para essas verdades e para essas crenças e comecemos a questioná-las. Até que ponto isso que eu acredito sobre certas religiões está sendo bom para mim? Ou até que ponto isso é verdadeiro para mim? Começa a questionar sobre até que ponto isso é interessante, essa forma de pensar sobre a vida, a maneira de pensar sobre a saúde, sobre a doença, até que ponto isso é interessante eu pensar sobre dinheiro. Então é importante pensar sobre isso, por quê? Porque quando você começa a questionar a si mesmo, principalmente, sobre essas verdades, essas crenças, você abre a tua mente para a mudança. Você começa a balançar esse baú do inconsciente que tem crenças duras lá dentro, enraizadas. E aí você começa a estudar, a ler, a se interessar por outras coisas diferentes, a pôr-se em situações desafiadoras, diferentes da sua zona de conforto. Então, todas essas ações e atitudes que necessariamente vão começar por uma decisão que é emocional, do tipo, poxa, eu não aguento mais ser como eu sou, eu não aguento mais ser crítico como eu sou, não aguento mais ser pobre, não aguento mais estar doente. Então começa por uma certa indignação emocional e uma decisão de melhorar, de mudar. E aí sim você começa a mexer com esse conteúdo rígido de crenças e começa a abalar. E a partir do desconstruir, porque todo o processo de crescimento e de evolução passa por um desconstruir, você derruba aquela casa que está velha e constrói uma nova. Ou você até reforma ela, faz uma outra cara naquela casa para você perceber outras possibilidades. E o nosso cérebro ele tem uma questão plástica, ele é altamente adaptável a tudo que nós escolhemos fazer. Mesmo porque o seu inconsciente, onde tem as suas verdades rígidas ali, o seu inconsciente ele é impessoal, independente. Ele não vai julgar ou criticar alguma informação nova que você joga lá para dentro. Ele vai aceitar tudo. Então, novas informações, novas maneiras de ver o mundo, novas maneiras de ver a si mesmo, novos conhecimentos, críticas, disposições, tudo isso vai entrar no seu inconsciente e vai provocar uma modificação interna. E esse é um processo bastante, muitas vezes, ou para algumas pessoas até doloroso, de sair da sua zona de conforto e se auto-questionar, mas é extremamente necessário para que nós possamos dar passos adiante num caminho de evolução. E nesse processo você vai entrar em contato também com algumas emoções ali, como por exemplo o medo. O medo, quando ele está muito forte em nós, ele nos prende, ele faz com que nós fiquemos na zona de conforto. Então é preciso superar numa mudança, numa estratégia nova, ultrapassar o ponto do medo, para que a gente ganhe aí um maior conhecimento, tá bom? Então esse círculo do afeto mostra que são 5 sentidos que começam, que vão afetar e ser afetado, e depois em seguida traz as memórias e os sentimentos que tocam nas nossas emoções, e por último ali entra o lado do raciocínio. E aquele conteúdo que está no raciocínio, no pensamento, dependendo das crenças que tem lá, ele vai interferir diretamente nesse círculo que gira, que é emoção, que é a sua movimentação pela vida, que é as suas relações humanas e a relação com você mesmo. Então é importante quebrar essa trava que está ali naquele racional rígido, nos pensamentos inconscientes, quebrar ali para quê? Para que emoção, 5 sentidos, sentimentos, órgãos internos, tudo isso se movimente de uma forma livre, e aí você vai ter a sensação de que você está indo para frente, de que você realmente pode ser feliz e pode ter o poder de gerenciar melhor a sua vida, tá certo? Então não esqueça de se inscrever no canal, toque ali o joinha se você gostou, toque o sininho para você receber os novos vídeos também e comente os vídeos, isso é importante para eu saber o seu feedback, tá bem? Muito obrigado, namastê!